E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos com a confirmação da lista oficial de Astral Radiance, mais conhecida também como Estrelas Radiantes para nós em português, para aquele nosso velho vídeo que a gente faz em todas as coleções, analisando todas as cartas da coleção. Então, pega uma roupa confortável aí, faz um lanchinho, uma pipoca, vai ser aqueles vídeos bem longos, porque a gente vai falar de tudo da coleção, todas as cartas que estão incluídas, para você se preparar aí. Lembrando que Estrelas Radiantes lança dia 27 de maio aqui no Brasil, pela Copag. Então aqui, ó, já temos aqui a confirmação, eu tô aqui no site da Pokebit e já temos aí a lista completa e a coleção Estrelas Radiantes vai ter ao todo 246 cartas, sendo 189 cartas regulares, 27 cartas secretas raras, e 30 cartas da galeria de treinadores. Para você que acompanha os nossos unboxings em japonês e vê a gente falando nos drops TCG, aqui é o grande resumo, tá? Essa coleção Estrelas Radiantes ela é composta pela coleção japonesa Battle Region, Time Gazer, Space Juggler e algumas promos das ligas locais. Então teve também várias cartas que acabaram que foram cortadas também da coleção, eles vão anunciando e provavelmente deve entrar nesse set de agosto, né? O Lost Orange. E vamos que vamos. Aqui a gente tá falando que algumas cartas foram cortadas provavelmente porque vão ganhar produtos especiais. Então, em Estrelas Radiantes não sai Palca de Origem, V Full Art, Dialga de Origem, V Full Art, Girachinho, Virizion. É isso daí. Aqui sai em japonês, mas no regular não. Girachinho acabou que vai sair também só no Full Art. E o mesmo acontece com o Lucario e o Clever. Esses aqui a gente até abriu nos últimos unboxings em japonês. Mas o Lucario V-Star vai ter a sua própria box. Então vai ser a box Lucario V Astro. Igual o Glaceon, igual o Livion. Então ele só sai nessa box, entendeu? Ele já vem garantido, não vai sair no booster. E a mesma coisa vai acontecer com o Clever, que é aquela evolução do Scyther. Aqui eles estão dando o exemplo do que vem em uma box em inglês. A gente tá aqui com 4, 8, 11 cartas ultra raras. Então na Booster Box em inglês vem 11 e a nossa Booster Box é metade da Booster Box em inglês. Então a expectativa é que a nossa box tenha 5 ultra raras e meia. Né? A gente tá vendo aqui uma Rainbow, uma Dourada, né? As galerias de treinadores, 2 Full Arts e tudo mais. E um Pokémon Radiante. Se vem um Pokémon Radiante na Booster Box em inglês, pra nós, a cada 2 Booster Box deve ter um Pokémon Radiante. Então aqui a gente tá aqui com as cartinhas já mostrando, né? As do pré-release também, que vai ser o Hisuian Samurott, o Magnezone, o Aidir e o Hisuian Basculegion, que esses aqui também já tinham sido mostrados, tá? A partir de agora a gente vai falar de todas as cartas, começando aqui pela número 1, que é a Beedrill V. Não esquece de deixar o seu like, por favor, é um vídeo muito longo. Acaba que pra vocês que assistem tudo, vocês ajudam muito no engajamento do canal aí, no tempo de retenção subir. Então se inscreva, por favor, não deixe passar batido aí, tá? Cola aí com a gente, dá essa força. Esse vídeo ele é patrocinado pela ligapokemon.com.br. Vai estar aí também na descrição para você comprar as cartas dessa coleção, para você comprar os produtos selados, tá? Aproveita durante o mês de maio, que inclusive é onde a gente vai mais produzir conteúdo sobre essa coleção. Lá já tem várias lojas vendendo, compra pelo preço que você quiser, pode ser pelo preço tabelado, ou compra pela loja que tá com frete mais barato para você. Onde tem mais produtos que você precisa, é tipo um shopping center. Durante o mês de maio, a Liga Pokémon tá sorteando 50 Elite Trainer Box da coleção Estilo de Batalha. Então, a cada R$100 em compras, você ganha um cupom para concorrer nesse sorteio, beleza? Não esquece de usar o código TIOSAM na hora de finalizar a sua compra, porque ele vai te dar mais cupom, ou seja, vai te dar mais chance na hora de finalizar aí. Então, na hora de finalizar a sua compra, coloca o código TIOSAM e isso daí vai dobrar o valor da sua compra. Você paga o valor normal, mas vai dobrar, o que vai te dar mais chance de ganhar mais cupom para poder participar do sorteio e, quem sabe, ganhar aí uma dessas Elite Trainer Box de estilo de batalha, tá? Vamos conhecer agora Estrelas Radiantes, então. Para quem não é do Drops TCG, deixa para acumular tudo nesse vídeo. Pokémon número 1, Beedrill V, do tipo Grama, 210 de vida. Por uma energia de Grama, ele dá o Twin Needle para 40 de dano e você joga 2 moedas. Esse ataque causa 40 para cada cara. Esses ataques de moeda para mim são sempre horrorosos, pessoal. Por 3 energias, ele dá o Swarming Sting. Esse ataque causa 50 de dano vezes o número de Beedrill V que você tem em jogo, em um dos Pokémon do oponente. Aqui a grande graça é essa parte final do ataque, que ele vai te dar uma possibilidade de Sniper, né? E caso você tenha 4 Beedrill V, você vai causar 200 de dano. 200 de dano dá pra nocautear vários Pokémon. Não dá pra nocautear o Beedrill, né? O Beedrill não vai. Pode ser que seja interessante, mas 3 energias eu acho
um custo meio difícil de pagar aí pra fazer isso ser tão efetivo mesmo. Hisui e Voltorb, né? Os Pokémon de Hisui, tá? Da regional, desse novo mapa, né? De Pokémon de CG aí do jogo Legend Arceus, que vai ter muitos Pokémon desse jogo aqui, muitos treinadores desse jogo nessa coleção. Eles têm essa natureza aqui, ó. Esse pontinho significa que é nenhuma energia pro ataque. Aqui é nenhuma energia, então é um ataque de graça. Sempre que tiver assim, é um ataque que não custa nada. Shipper Charge, você pode usar esse ataque apenas se você é o segundo jogador e se é o primeiro turno seu. Você escolhe 2 dos seus Pokémon no banco e pra cada um desses Pokémon procura no seu deck por uma energia básica e liga naquele Pokémon e depois embaralha o seu deck. Por uma energia ele dá 10 de dano. É um acelerador de energia naquele primeiro turno, mas assim, não muito agressivo e muito situacional. Se você perde esse primeiro turno aqui desse primeiro ataque, essa carta ela se torna praticamente inútil. Mas claro, ele evolui para o Hisui Electrode, que por nenhuma energia compra 3 cartas, ou por nenhuma energia causa 50 de dano sem efeitos. Então, assim, eu acho que você basicamente tá perdendo um espaço no deck se isso daqui não funcionar. Então não vejo como uma carta muito forte, não. Temos aqui o Scyther, vários Scythers, né, inclusive. 80 de vida. Por 2 energias incolores ele dá o Quick Attack pra 30 de dano. Jogando uma moeda, se der cara, ele causa mais 30 de dano. Nunca funciona muito bem isso pra mim. E esse outro Scyther aqui por uma energia causa 20 de dano sem efeito. Mas olha, ele tem 90 de vida, já tem 10 de vida a mais. Os 2 ataques são ruins, tá? Então talvez mesmo esse outro Scyther aqui causando menos dano, ele seja mais interessante simplesmente por ter 10 a mais de vida. Temos aqui o Yama, que por uma energia de grama ele vai dar o Speed Dive para 20 de dano sem efeito. Ele evolui para o Yanmega, que por uma energia de grama vai dar o Razor Ring para 30 de dano sem efeito. Olha, aqui são 2 energias, lembrando que ela aceita a energia dupla, né, a Turbo. Então aqui poderia ser com uma energia para você causar 120 de dano. Com o tipo grama, a gente pode considerar, se grama for uma coisa importante no formato, você pode considerar que o Yanmega tem um custo de recuo gratuito e por uma energia só, ele pode causar 120 de dano, que na fraqueza é 240. E se você colocar a faixinha, ainda consegue chegar aí a mais coisas. Só que aí, quando põe a energia dupla, também reduz o dano. Então presta bem atenção se essa conta fecha nesse Pokémon que tem fraqueza grama ou não. Porque se aumenta o dano daqui, diminui daqui e tal, às vezes nem funciona tanto. Na minha opinião, parece que não, tá? É meio que um memezinho mesmo. A gente tinha aqui o Heracross, 110 de vida, por 2 energias, 40 de dano sem efeito. Ou por 3 energias, ele vai dar o Overheat Throw para 120 de dano. Esse ataque também causa 30 de dano em um dos seus Pokémon do banco. E é dos seus, tá? É dos seus. Ele, tipo assim, ele pega o Pokémon do oponente, joga, acaba batendo no seu Pokémon e é isso, sabe? Tipo, nem é do oponente esse rolê. Aí temos aqui o Kricketot, que por uma energia incolor ele dá o Trip Over para 10 de dano mais, joga uma moeda, se der cara, mais 20 de dano. Nada demais. Evoluiu pro Cricketune, habilidade Overflowing Melody. É o HP de cada um, né? A vida, os pontos de saúde ali, a vida dos seus Pokémon de grama, menos o Cricketune é aumentado em 40. E você não pode usar mais do que uma habilidade dessa por vez. Então, vai aumentar só em 40 mesmo. Se tiver 2 Cricketune, não sobe pra 80. Talvez esses 40 sejam gigantes. Talvez esses 40 não signifiquem nada. Hoje, eu não consigo me lembrar em nenhuma situação onde isso vai ser incrivelmente gigante, tá? Para o tipo grama. Temos aqui uma Combi, por uma energia de grama, ele dá o Honey Step, procura no seu deck por um item, revela e coloca na mão, depois embaralha o deck. Putz, um ataque pra buscar um item, pra dar uma Skyla, pra mim não me convence. Por 2 energias incolores ele dá o Bug Bite pra 20 de dano sem efeito, 1 de custo de recuo. Ok. Evoluiu pra Vespiquen, 120 de vida. Por uma energia ele dá o Honey Rush pra 60 de dano, você pode revelar quantos Sweet Honey. É uma carta de item, tá? Isso daí que a gente vai ver no final da coleção. É um item esse melzinho. E vai colocar na sua mão. Você revela, né, essas cartas que estão na sua mão. E você vai causar 60 de dano para cada carta revelada desse jeito. A parte engraçada aqui é que se o seu oponente não der uma Marine, você só tem que revelar as cartas, tá? Então você revela, o dano tá lá. No próximo turno, o oponente não deu uma Marine, não tirou as cartas da sua mão, você revela de novo e dá mais dano, entendeu? Então é o tipo de carta, é o tipo de deck que você vai comprar cartas. É a única parte do pega dessa carta aqui que talvez seja uma coisa interessante. E aí a gente tá falando, né? A gente pode usar até 4 melzinhos desse da carta. Então seria uma energia para 240 de dano. Pode ser que seja interessante. Por 3 energias, 90 de dano aqui já não é tão interessante mais.
Temos um Leafeon, não sei nem se tem um Eevee nessa coleção, espero que sim, né? Pra onde vai esse Leafeon, né? Sozinho. Por uma energia incolor, ele dá o Energy Garden, procura no seu deck por 3 tipos diferentes de energias básicas e liga nos seus pokémons da forma que você quiser, e depois embaralha seu deck. Então ele é aquele facilitador de algum deck dragão, talvez, ou de algum pokémon que tem umas energias meio malucas pra conseguir atacar. Pode ser o Leafeon, um famoso facilitador aí. A gente já teve Butterfree, que chegou a jogar com esse ataque e era um Pokémon estágio 2. Então aqui é um estágio 1, então ainda deu uma acelerada. Por 3 energias, dá o Leaf Cyclone para 120 de dano e esse Pokémon não pode atacar durante o próximo turno. Temos aqui o Shaymin, 70 de vida. Por uma energia, ele dá o Bright Gift. Esse ataque só pode ser usado no seu primeiro turno se você é o segundo jogador. E aí você procura no seu deck por 3 cartas e coloca na sua mão e depois embaralha o deck. É isso, né? Alguns ataques aí pra você que perdeu na moeda no comecinho do jogo, mas pra mim aqui nada de muito chamativo, tá? Por uma energia de grama, o Bounce Around pra 30 de dano sem efeito. Petilio, muitos Pokémon de grama, hein? Por uma energia de grama, dá o Spin Turn pra 10 de dano mais, troca esse Pokémon com um Pokémon seu do banco. E ele vai evoluir pra nova Lilligant, né? A Lilligant de Hisui. Por 2 energias incolores, ele dá o Twister Lutz, esse ataque causa 20 de dano pra cada um dos Pokémon do oponente. Em cada um dos Pokémon do oponente. Ela é tipo o Tapu Koko, só que estágio 1 pelas mesmas doubles. E por 3 energias, ela dá o Leaf Step pra 100 de dano sem efeito. Eu acho muito fraco. Aí temos a Hisui Lilligant. Essa daqui não, essa daqui tem uma galera que tá apostando, inclusive, né? Andrew Marrone, lá do Trickjin, fez uma listinha ali com Flappon, né? De Hisui Lilligant. E parece ser um pouco interessante, viu? Primeiro ataque aqui sem nenhuma energia, Dance. Você compra cartas até ter 6 na sua mão. Ou por 3 energias, vai dar o Leaf Step pra 130 de dano sem efeito. Evoluiu! Vai pra 260 de vida. Aí já temos a Hisui Lilligant V-Astro. Por 3 energias, ela dá o Parallel Spin para 130 de dano. E você pode retornar uma energia ligada nesse Pokémon para sua mão. E se você fizer isso, você causa 130 de dano. Então o que é isso? Voltou a energia para a mão, 230. 230. Quem é do outro lado? É um Darkrai? Se é um Darkrai, morreu, né? Fraqueza à grama. Tem fraqueza à grama? Morreu. Não tem fraqueza à grama? Vai segurando ali e tudo mais. E ela tem um poder V-Astro dela, é uma habilidade chamada Star Perfume. Durante seu turno, você pode procurar no seu deck por uma combinação, tá? De até 5 Pokémon de grama, energia de grama, revelar e colocar na sua mão e depois embaralha seu deck. Então aqui, todo aquele combo de será que eu vou achar as evoluções? Será que eu vou fazer alguma coisa? Será que... Assim, é uma habilidade, né? Então você usa e já comba no momento. Você não vai passar pro seu... Não é um ataque. Você vai passar pro seu oponente, vai tomar uma marine, ele vai tirar... Não. Você precisa combar, você dá habilidade, busca todo mundo, busca as energias, baixa todo mundo, faz tudo acontecer e tá feito, entendeu? E aí que entra, né, os Flapple da vida, você já vai estar ali com Catcher, com outras mecânicas, outros Pokémon de grama em campo que vão te ajudar a fazer o deck aí ser legal. Pegou fogo, provavelmente vira um desastre, né? Mas não pegou fogo, o grama vai tentar ir na sua humildade chegar em algum lugar. Rowlet, por uma energia incolor, ele dá o Jump On para 10 de dano, joga uma moeda, se der cara, mais 10 de dano. Até agora foi o menor aumentador de dano, caso dê cara aqui desses Pokémon pequenininho. Dartrix, por uma energia, dá 30, por 3 energias, 60 de dano, sem nenhum efeito. Hisuian Decidueye, por uma energia, nenhuma energia, ele vai dar o Cutting Talon para 30 de dano, e esse ataque vai causar 30 vezes o número de marcador de dano no Pokémon ativo do oponente. Então ele já chega pra meio que finalizar. Se o oponente tem muito dano, tomou um dano alto aí, o Hisuian Decidueye chega pra dar 30 vezes aquele dano. É um finalizador mesmo, viu? E pra nenhuma energia, né? Você não precisa nem preocupar em energizá-lo. Por 3 energias ele dá o Direct Arrow, e é um ataque que vai causar 80 de dano em um dos Pokémon do oponente. Aqui começamos com a Ponyta no tipo fogo, por uma energia ela dá 20 de dano sem efeito. Evoluiu para Rapidash, que por uma energia agora ela dá 30 de dano sem efeito. E por 2 energias ela vai dar o Ring of Fire, que vai causar 50 de dano. E o Pokémon ativo do oponente agora está queimado, e ele não pode recuar durante o próximo turno. Pode até ser que gere um lock, mas eu acho que essa Ponyta e a Rapidash vão ficar marcadas mesmo pelas suas belíssimas ilustrações, e nada mais do que isso. Temos aqui o Cyndaquil, por uma energia incolor, ele vai dar um Energy Charge, procura no seu deck por até 2 cartas de energia, revela e coloca na mão. Se acelerasse, seria muito broken, né? Mas põe na mão só, não faz muita coisa. Depois tem um ataque também para 10 de dano sem efeito.
evoluiu pro Quilava por uma energia ou dá 10 sem efeito ou dá 40 sem efeito aí com 2 energias. Hisuian Typhlosion, ele tem a habilidade Spectral Ball. Durante seu turno você pode descartar uma energia psíquica da sua mão. Se você fizer isso, o Pokémon ativo do oponente agora está queimado e confuso. Vai ter que jogar moeda pra tentar atacar e entre os turnos vai ficar tomando 20 de dano. Por 2 energias ele dá o Shadow Bind pra 90 de dano e o Pokémon defensor não pode recuar. É interessante porque você tá dando um certo lock aqui, né? Não pode recuar, toma queimado, toma queimado, toma queimado. Não pode recuar, vai tentar me atacar? Não vai recuar? Pô, não pode recuar, né? E aí, vai fazer como então? Tem carta pra recuar? Então joga pra confusão. Não tomou de confusão. Pá, toma dano de confusão. Toma dano de queimado, mais 90. Então ele tenta dar um certo lock. É quase um Mian Look, assim, no ideal. Na estratégia básica, assim, da carta com esse Hisuian Typhlosion. O Baby, né? O Reatran V tá aqui como primeira ultra rara do tipo fogo, 220. Ele, por uma energia de fogo e um incolor, ele vai dar o Hot Burn pra 30 de dano. O Pokémon ativo do oponente agora está queimado. Por 3 energias ele dá o Lava Fall pra 90 de dano. E se você tiver uma carta de estádio em jogo, esse ataque vai causar mais 90 de dano. Ele tá tipo igual um Kyogre, né? Groudon era um Pokémon que gostava muito disso, né? Se tem estádio, causa mais dano. E aqui não quebra o estádio, não acontece nada, só fica por isso mesmo. O Reatran, ele evolui para o VMAX, então sim, ainda continuamos com o VMAX sendo lançados, junto com os V-Astro, tá? Eles ainda existem. 330 de vida, habilidade Lava Enhancement. Durante seu turno, se você tiver um estádio em jogo, você pode curar 50 de dano desse Pokémon. É isso, é uma cura honestíssima, né? 50 pode ser até diferencial mesmo. Por 3 energias aqui ele vai dar um Max Hit para 180 e o Pokémon ativo agora está queimado, ou seja, já é 200 de dano, né? Garantido. E é isso, perdeu o VMAX, vai perder 3 prêmios. O quão grande pode ser o Reatran, ele vai provavelmente destruir qualquer coisa que seja de grama, mas eu não sei se ele fica em campo por muito tempo não, ainda mais apanhando pro tipo água, num formato que teremos Palkia, né? Fortíssimo. Aqui temos a nova raridade, né? Que vai chegar nessa coleção pra nós, aqui no Japão já tem um certo tempo, que são os Pokémons Radiantes. Os Pokémon Radiantes são muito fortes, né? Então tá aqui, ó, a regra do Pokémon Radiante é que você não pode ter mais do que um Pokémon Radiante no seu deck. Tá, mas eu quero pôr um Reatran e vou pôr outro Pokémon Radiante. Não, não pode. É um Pokémon Radiante. Você escolhe de todos os lançados. É como se fosse um semi-comandante do seu deck, tá? É um Pokémon que vai ter só um, entendeu? Dificilmente vai ter algum deck que você vai olhar e falar assim, ah, eu não preciso de nenhum Pokémon Radiante. Pensando bem, melhor deixar em um. Por exemplo, esse daqui é um bom atacante do tipo fogo, não justifica você colocar em nenhum outro deck. Mas outros terão habilidades bacanas que vão ser úteis em quase todos os decks. Aqui, ele vai ser só um atacante do tipo fogo mesmo. Por uma energia de fogo e 2 incolores, ele dá o Raging Bomber. E esse ataque causa 70 de dano vezes o número de marcadores nesse Pokémon. A questão é que nós já temos um estádio de fogo que vai acelerar as energias nos seus Pokémon e em troca dessa aceleração na pilha de descarte, o Pokémon que recebe essa energia toma 2 de dano. Então se você usar 2 vezes esse estádio no Reatran Radiante e colocar como energia do turno, você tem 3 energias, ele vai estar com 4 marcadores de dano, e aí é um Pokémon de 1 prêmio, batendo com 3 energias para 280 de dano. Então é uma coisa assim, simpática. E lembrando que colocou o 5º dano, aí vai para 350. Ele nocauteia qualquer coisa do formato com 5 de dano. É muito forte, isso. Mas dá para fazer fácil? E se o oponente levar? Dá para voltar? Dá para voltar, ele não é excluído. Você só pode ter um no deck. Mas, toda vez que ele bater, eu acho que ele vai conseguir gastar um bom rolê, entendeu? Ele vai conseguir dar um bom dano. Vamos para o tipo água, Psyduck. Por uma energia de água ele dá o Spacing Out, joga uma moeda, esse cara cura 10 desse Pokémon. Meu Deus, que horrível. Por 2 energias, 20 de dano sem efeito. Aí temos o Golduck, que por 2 energias ele dá o Aqua Edge para 50 de dano sem efeito. Ou por 3 energias ele dá o Entrainment Dive. Você descarta ambos Pokémon ativos, descarte e todas as cartas ligadas a ele. E você escolhe o Pokémon ativo primeiro. É aquele ataque assim, você pode até ganhar um jogo com esse ataque, né? Primeiro o Golduck vai embora e o Pokémon do oponente vai embora também. Então é isso, por 3 energias. Pode ser uma resposta em algumas situações, tá?
E caso o oponente tenha só um Pokémon em jogo, você monta um Golduck do nada, usa esse ataque e ele perdeu o jogo, né? Não tem Pokémon pra substituir, acabou por ali. Vamos para a Starmie V, 2 energias incolores, ela dá o Swift para 50 de dano. E esse ataque, os danos desse ataque não são afetados por fraqueza, resistência ou qualquer outro efeito no Pokémon. Então é garantido os 50, igual é o próprio ataque Swift mesmo no videogame. Por 2 energias de água, ele dá o Energy Spiral para 50 de dano vezes o número de energias ligado que o seu oponente tem, as energias ligadas nos Pokémon do oponente, tá? Em jogo. Então, se o oponente tem muitas energias em campo, pode ser que cause um dano muito alto. Custo de recuo gratuito é sempre importante lembrar. Fraqueza elétrico, no momento, acho que não é nada preocupante. Temos o Swinbull por 2 energias 20 de dano, por 3 energias 40 de dano. O Pokémon ativo agora está dormindo. Ele evolui para o Piloswine, que por 2 energias dá 30 de dano sem efeito, e por 3 energias dá o Blizzard, onde vai causar 50 de dano e causa 10 de dano em cada um dos Pokémon do oponente. Então, é aquele Earthquake, né, o Blizzard, pro lado do oponente mesmo. É uma chuva assim, vai ficar batendo pedrinha de gelo em todo mundo e causando 10 de dano ali. Não é pro seu lado, não atinge o seu lado e tudo mais. E aí vamos para o estágio 2 final, Mamoswine. Por 3 energias ele mantém o Blizzard. Agora, ao invés de 50, vai bater 80 de dano e causando 10 aí nos Pokémon do oponente. Por 4 energias, ele dá o Iceberg Press para 170 de dano e descarta uma energia desse Pokémon. O Pokémon defensor não pode atacar durante o próximo turno do oponente. Então ele fica meio preso, né? Ele vai ficar meio preso se você descartar uma energia e o oponente vai ter que trabalhar com switch, vai ter que trabalhar com algum tipo de resetar esse efeito aí, né? Aqui ele é interessante porque ele não paralisa, né? Se ele paralisar seria muito forte. Mas ele deixa esse efeito aí, porque paralisado não poderia recuar. Aqui não, ele deixa na opção de recuar e talvez recuperar com alguma carta do momento aí, né? Alguma carta de voltar recurso e fazer essa substituição. Temos o Mantine, 110 de vida, por uma energia ele dá o Caress Shore. Você escolhe um Pokémon básico nas pilhas de descarte de ambos jogadores e coloca no banco. Então você volta um pra você e um pro oponente. Por 3 energias temos Aqua Edge para 100 de dano, sem efeito, fica por isso mesmo. Barbolt, 3 energias para 40 de dano sem efeito. Voltamos ao Pokémon TCG do Base 7, né? E olhe lá, entendeu? 60 de vida ainda, aquelas coisas assim absurdas. Aí aqui temos Wishcash para 3 energias, a gente tem um Mudchat para 80 de dano. E por 4 energias, Trash evoluiu aí, né, para 110. Joga uma moeda, se der cara, mais 60 de dano. Se der coroa, ele se causa 60 de dano. Ou seja, ele poderia usar esse ataque 2 vezes no máximo. Se der coroa, ele mesmo se mata. O oponente não precisa fazer nada. Que carta maravilhosa, não é mesmo? 3 de custo de recuo. É pra fechar a tampa do caixão mesmo. Regice, 130, por uma energia incolor ele dá o Regigate. Procure no seu deck por um Pokémon básico e coloque no seu banco e depois embaralhe seu deck. Por 3 energias a gente tem o Blizzard Bind para 100 de dano e se o Pokémon defensor for um Pokémon V, ele não vai poder atacar durante o próximo turno. Lembrando que, tá, a única coisa que eu quero frisar desse ataque é que um Pokémon V não é só o Pokémon V. O Pokémon V Max também é um Pokémon V. O Pokémon V-Star, V-Astro, também é um Pokémon V, beleza? Então qualquer um desses aí pode ser que em bichos onde, né, o deck do oponente tenha só Pokémon desse tipo aqui pra atacar, você consiga dar uma locada aí no oponente. Temos aqui o Glaceon. Por uma energia de água ele dá o Frost Veil pra 30 de dano, previne todo o dano causado nesse Pokémon por ataque de evolução durante o próximo turno. Então ele bate trintinha, de trintinha em trintinha, mas se o oponente só tem evolução atacante, você deu um lock nele, pronto, ganhou o jogo. Por 3 energias, Ice Blast, 120 de dano. Agora chega nele, né, que é o Broken. Esse aqui é o bicho cavalo dessa coleção mesmo. Palkia, forma de origem V, 220 de vida. Básico, fraqueza elétrico, do tipo A. Por uma energia de água, Domain Ruler. Procure no seu deck por uma carta de estádio, revela ele, coloca na sua mão e depois embaralhe seu deck. Por 3 energias, ele dá o Hydro Break para 200 de dano. E esse Pokémon não pode atacar no próximo turno. Então é isso. Por 3 energias, não pode atacar no próximo turno, mas é um dano bem maior do que o que a gente está acostumado. E 200 de dano, para quem tem fraqueza à água, muito provavelmente é mais do que suficiente para levar qualquer coisa aí.
Então você consegue acelerar a energia de água em algumas situações nesse formato, então pode ser que esse ataque aqui seja até bastante relevante. Aí evoluiu, 280 de vida, o bicho é meio broken, né? Por 2 energias de água, Spatial Swell, 60 de dano mais, esse ataque causa 20 de dano para cada Pokémon no banco, seu e do seu oponente. Ah, mas o meu oponente tá controlando o banco, controlando como? Pelo menos um ele deve ter, né? 2 ali. Então vamos somar aí, vai, 7 vai dar 140, 140 mais 60, a gente já tem aí um bom daninho aí, uns 200 por 2 energias. Então assim, o oponente baixou o banco inteiro, 5 Pokémon no banco, você tem 5 Pokémon no banco, então já é 260 para 2 energias. 260 já é aquele dano que a gente tá levando quase todos os V-Star, principalmente considerando o aumentador de dano. Aqui ele não vai ter energia dupla, vão ser 2 de água, mas ainda temos isso daqui. Durante o seu turno, você pode usar essa habilidade, ligar 3 energias de água da sua pilha de descarte nos seus Pokémon de água, da forma que você quiser. Acabou, esse é o seu poder V-Astro, você não vai poder usar mais de um na partida, mas é um baita acelerador, ele mesmo se prepara para bater, né? Ele acelera, prepara um Palkia, prepara 2 Palkia, 3 Palkia, ninguém preparou o Palkia, você dá uma Melony, você dá a energia do turno, esse bicho tá pronto pra bater, tá pronto pra ficar vivo e dá trabalho. É muito forte, tá? Muito forte mesmo. No Japão, na data de gravação desse vídeo, os decks de Palkia estão dominando em média 40% do formato japonês. 60% são representados por todos os outros decks. Oshawott por uma energia 10 de dano, sem efeito. Temos aqui o The Watch por uma energia Razor Shell para 20 dano, joga uma moeda se der cara, esse ataque causa mais 20 dano. Carta número 100 da coleção, Hisuian Samurott. Habilidade Trick Stance, durante seu turno você pode descartar uma carta da sua mão, se você fizer isso, compre 3 cartas. Por 3 energias ele dá o Dark Prison para 60 de dano mais, esse ataque causa 20 dano, vezes o número de energias ligadas em todos os seus Pokémon. Ele tecnicamente, ele parece que ele joga bem, né? Os dois aqui, quanto mais energia em campo, vai causar mais dano. Aqui é um atacante de 2 prêmios, aqui é um atacante de 1 prêmio só. Só que estágio 2, galera, normalmente não combina muito com outras coisas não, sabe? A engine do deck, as 60 cartas do deck, acaba que tem que girar muito ao redor dele pra que ele consiga alguma coisa. Habilidade muito broken, né? Troca uma carta por 3, isso aqui, sem dúvida alguma, bem forte mesmo. Mas eu acho que entre isso daqui e a facilidade disso daqui, o Darkrai tá muito à frente. Temos Hisuian Basculin, por nenhuma energia ele dá o Schooling, procura no seu deck por 2 Pokémon básicos e joga eles no seu banco e depois embaralha o deck. Então, não é isso do oponente tirar a mão nem nada, ele já coloca no banco. É o famoso Call for Family, mas mudaram de nome. Por uma energia que ele dá o Tackle para 10 de dano sem efeito. Evoluiu para o Basculegion, inclusive carta de pré-lançamento, né? É uma das cartas que pode vir no kit. Por uma energia de água ele dá o Grudging Dive para 30 de dano mais. Se um Pokémon, qualquer Pokémon seu foi nocauteado no turno passado, o dano desse ataque, né, os danos de ataque do seu oponente durante o último turno vai causar mais 90 de dano. E o Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Então sempre que foi nocauteado, você devolve no próximo turno com uma energia apenas, devolve 120 de dano ao todo e ainda deixa o Pokémon ativo do oponente confuso, tendo a necessidade de jogar uma moeda aí, quem sabe, para conseguir alguma coisa. Por 3 energias, Jet Head para 80 de dano. Temos aqui o Keldel por uma energia Smash Kick 20 de dano, por 2 energias ele dá o Line Force para 10 de dano mais, esse ataque causa 20 de dano para cada um dos seus Pokémon no banco. Então se você tem 5 Pokémon no banco, o Keldel com 2 energias vai causar 110 de dano, o mesmo da sua vida. Joga alguma coisa? Joga nada. Radiant Greninja, para muitas pessoas é o favorito, né? É o Pokémon Radiante favorito, aí vocês me digam aí no chat, me digam nos comentários. O Greninja, ele é aquele mais clássico, igual o Heatran, só joga no deck de fogo. O Greninja seria o Pokémon Radiante dessa coleção que poderia jogar em qualquer lugar. Primeiramente por conta da sua habilidade, Concealed Card. Durante seu turno, você pode descartar uma carta de energia da sua mão. Qual energia? Qualquer uma. O seu deck usa qual energia? É essa energia. Descartou a energia, compra 2 cartas. Ah, mas eu não quero fazer isso. Não faça. Ah, mas eu tô precisando comprar carta. Pronto. Greninja Radiante, você tem pelo menos a opção desse Draw Power a mais. E ele acaba sendo um Draw Power neutro, né?
você vai poder utilizar aí em mais situações. Por 3 energias aqui, a gente tem o Moonlight Shuriken, descarta 2 energias desse Pokémon e vai causar 90 de dano em 2 Pokémon do oponente. Então assim, ele consegue levar Drizzile, ele consegue levar a maioria das evoluções estágio 1, aí dessas que estão acontecendo no formato. Ele é um rolê assim de dar esse dano assim dividido em decks de água. Ele vai jogar muito bem como um completador aí de dano, né? Esses 90 de dano aqui do Greninja, se ele bater uma vez, o Dialga mesmo aqui, ó, já leva qualquer coisa, tá? O ataque dele provavelmente já vai ser suficiente para fazer qualquer coisa. Temos aqui um Bergmite, 4 energias, 40 de dano sem efeito, evoluiu para o Hisuian Avalugg, uma nova forma também, um regional desse Pokémon. Psychic Ice, a habilidade dele deixa ele tomar 30 a menos de dano de todos os ataques do oponente. E por 4 energias ele vai dar o Mountain Gale para 100 de dano mais se tiver qualquer estádio em jogo, e esse ataque causa mais 120 de dano. E depois descarta o estádio. Agora sim, a lá Grondon, né? Mais 4 energias para 220 de dano é muita coisa. O Galarian Mr. Rime V é uma das artes aí, uma das cartas que não vem em nenhuma coleção dessa japonesa. Ele foi uma promo dada na liga japonesa. Por isso, inclusive, que ele é Fusion, né? Ele é ali golpe fusão, né? Ele é de um estilo de batalha e tudo mais ali. Por uma energia de água, ele dá o Magic Hands, procura no seu deck por 3 cartas de item, coloca na sua mão, depois embaralha o seu deck. E por 3 energias, ele vai dar o Special Crutch para 90 de dano mais. Se esse Pokémon tiver uma ferramenta, esse ataque vai causar mais 90 de dano. Então aqui, se ele tá com a outra ferramenta que aumenta 30 de dano, você já tem 210 de dano com o Galarian Mr. Rime. Vai funcionar? Não sei, é um atacante de água. Pode ser que seja necessário esse atacante de água, talvez no deck do Mil, em algumas situações, se fogo virar alguma coisa, ele pode ser uma bela de uma resposta aí, vai depender de muitas coisas mesmo. Vamos para o tipo elétrico, começamos já com Luxray V, por 2 energias incolores, ele dá o Fang Snipe para 30 de dano, o oponente revela a mão dele e você descarta uma carta treinador que você encontrar por lá. Por 3 energias ele vai dar o Radiate Pulse para 120 de dano, você descarta 2 energias desse Pokémon e agora o oponente está paralisado. Então se você tem como acelerar uma energia do seu lado, você põe a do turno, põe essa outra acelerada, bate 120, descarta 2, paralisa o oponente. Uma hora o switch dele vai acabar, uma hora ele não vai ter reação. E aí o Luxray, que parece que é uma coisa mais simples, pode se tornar um bicho aí bem chatinho. Vamos para o Regieleki, 130 de vida, por uma energia incolor ele dá o Electromagnetic Sonar. Você pega um item da sua pilha de descarte e coloca na sua mão. Por 3 energias, ele vai dar o Target Bolt para descartar 2 energias elétricas desse Pokémon. E esse ataque vai causar 120 de dano em um dos Pokémon do banco do oponente, tá? Não tem um dano garantido, é 120. É na base do Snipe, né, no banco. Mas você tem que descartar 2 energias, além das 3 para causar o dano. É quase assim, 5 energias ao todo, né? 3 para bater, 2 para descartar e é só 120. Beleza que é Snipe, mas é só 120. E aí a gente aqui termina a poderosa linha de Pokémon elétrico dessa coleção. E eu confesso para vocês que durante o unboxing eu realmente não percebi isso, mas realmente não tem cartas amarelas mesmo, né, nessa coleção, assim, você não vê elas, no máximo a energia aqui, né? A energia elétrica, tudo bem, mas Pokémon elétrico, acabou, virou a página, né? Vida que segue, muito fácil aí pra quem coleciona Pokémon elétrico. Vamos já para os psíquicos, Hisuian Typhlosion, temos também a sua versão V, de ultra rara. Por nenhuma energia ele dá o Singe, o Pokémon ativo do oponente agora está queimado. Por 3 energias ele dá o Shivering Flames, para 120 de dano, você escolhe uma carta da mão do oponente sem olhar, revela aquela carta e o oponente vai embaralhar no deck. É isso. Basicamente, 120 de dano, muito pouco, mas ele tem uma versão V-Astro. 260 de vida. Por 3 energias, Hollow Flame, 180, e coloca 3 marcadores de dano no Pokémon do oponente do banco, tá? Tem que ser no banco da forma que você quiser. Então, é como se fosse 3 energias para 210 de dano. E você vai dando aquela disfarçada ali, né, de dano. Cada partida é uma partida, vai colocando os danos ali nos Pokémon mais importantes pra você. Aqui é o poder V-Astro dele, é um ataque. E por uma energia ele dá o Shadow Roaster. O Pokémon ativo do oponente, se tiver 4 marcadores de dano nele, nocauteado. Acabou, é isso, morreu. Interessante, é o tipo de ataque que normalmente o Darkrai pega.
Mas aqui você vai minando, né, esses marcadores. E aí, quando você pegar um bicho que tem 4, você dá, sei lá, ordem da chefia nele. Uma energia, poder V-Astro pra nocaute. Ah, mas ninguém mata o meu bicho. Ninguém. Meu bicho tá com mais vida. Tá com mais não sei o que. Tá com 450 de vida. Nem sei o que eu fiz aqui. Não interessa. Uma energia, tem 4 de dano, morreu. Muito obrigado aí pelas 3 fezinhas, 3 nomes pra participar do sorteio aí na próxima sexta, hein? 55 temos Togepi com a habilidade Rap Touch. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão durante seu turno, você pode curar 10 do seu Pokémon ativo. Depois, por uma energia, 10 de dano sem efeito. Togetic, Happy Voice. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão pra evoluir um dos seus Pokémon durante seu turno, você pode curar 30 de dano no seu Pokémon ativo. Tá curando, por 2 energias, 30 de dano. Aí vem o Togekiss, Happy Shine. Quando joga esse Pokémon da sua mão, você vai curar 90 de dano do seu Pokémon ativo. Então, eles todos curam. Ao invés de, se você quer tancar o jogo, se você não morre no formato, e você, né, aqui você pode dar rede, você pode dar várias coisas aqui, ficar voltando esses bichos, e eles entram em campo de novo, e eles vão curar de novo, e é isso daí, você vai ficando vivo com as habilidades da linha evolutiva do Togeki. Por 3 energias, 120 de dano, acho que jamais será usado pra isso, será usado mais nesse combo aqui das habilidades de toda a sua linha evolutiva. Misdreavus, por uma energia, 10 de dano sem efeito. Evolui pra Mismagius, que por uma energia dá o Omnius Chant. O seu oponente revela a mão. Se o seu oponente tiver 4 ou mais cartas na mão dele, você escolhe as cartas dele até que ele tenha 3 cartas só sobrando, tá? E aí você embaralha essas outras cartas no deck dele. Então é isso, é um ataque que vai dar uma Marine no oponente pra 3. E aí você acaba reduzindo bastante as cartas ali dele. É isso, você escolhe as cartas da mão do oponente, tá? Então você vai deixar ele zicadaço, né? Você vai tirar todas aquelas pesquisas de professor, descartar a mão, compra 7. Vai deixar ele com um tijolo e mais 2 tijolos depois, pra que ele não consiga construir nada. Por 2 energias, ele dá o Psybeam pra 50 de dano e o Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Aqui vai ser 100% por conta desse ataque mesmo, se tiver uma utilidade. Vamos para o Routes, por uma energia Psyche, ele dá o Teleport Break, 10 de dano, troca esse Pokémon por um dos seus Pokémon do banco. Depois temos o Kirlia, por uma energia Psyche, ele dá o Teleport Break para 30 de dano, troca esse Pokémon por um Pokémon do banco. E aí evoluiu para o Gallade, habilidade Buddy Cat. Durante seu turno, você pode procurar no seu deck por uma carta de apoiador, revelá-la e colocar na sua mão, depois de baralhar o deck. Isso daqui teve várias situações dentro do Pokémon do CG, que foi uma habilidade muito relevante. O problema aqui é ser uma habilidade estágio 2, de você ficar buscando o supporter exato que você tanto quer ali no seu deck e tudo mais. Por 3 energias, ele dá o Helix Cutter, move uma energia desse Pokémon para um Pokémon do banco e é um ataque que já causa 160 de dano base. Temos o Drifloon, por uma energia, Triple Spin, você joga 3 moedas, esse ataque vai causar 10 para cada cara. Evoluiu para o Drifblim, por uma energia também, ele dá o Spook Balloon, 50 de dano, coloca 2 marcadores de dano em um dos Pokémon do banco do oponente. Então basicamente é uma energia para 7 de dano ao todo, mas é um estágio 1, muito frágil, 110 de vida, não sei muito mais o que poderia fazer tudo isso aqui, alguma tipo de jogada. Drifblim, pegada meio meme, né? Temos o Uxie, por uma energia ele dá o Wise Guidance, procure no seu deck por uma carta e coloque na sua mão, depois baralhe o deck. Isso daqui é fácil demais do oponente tirar, recuperar, né? Por uma energia, 20 de dano sem efeito, nada demais. Aqui temos o Mesprit, Mental Shroud. Se você tiver o Uxie e o Azelf em jogo, os seus Pokémon não tem fraqueza. Por 2 energias, ele bate 30 de dano. Então você tem que fazer um semi-exódia pra, se fraqueza for um problema pra você, em vez de colocar uma ferramenta contra a fraqueza, um estádio onde não tem fraqueza, não. Você tem que baixar os 3 menininhos do lago aqui, juntos, e torcer pra habilidade do Mesprit estar funcionando pra você não ter fraqueza no jogo, tá? Então, é isso daí. Por uma energia psíquica, Mind Bend pra 30 de dano, o Pokémon ativo do oponente agora está confuso. É o que faz o Azelf. Ou seja, nenhum deles fazem nada. Eles são mais um complemento mesmo pro Mesprit tentar usar essa habilidade. Vamos para a Diancie, 90 de vida, habilidade Princess Curtain. Enquanto esse Pokémon estiver na posição ativa, sempre que o oponente jogar uma carta de apoiador da mão dele, você previne todos os efeitos daquela carta nos seus Pokémon do banco. Então, ele só pode dar alvo e fazer algo com as cartas de apoiador dele para a Diancie mesmo. Ela pode ganhar um certo tempo enquanto você está fazendo um setup, por exemplo, de algum Pokémon no banco, e você não quer subir ele para tomar porrada, você quer subir ele
pra dar o primeiro ataque e já começar a colocar pressão pra cima do seu oponente. A Diancie pode ser que ganhe esse tempo pra você, afinal de contas ela vai proteger os seus Pokémon no banco de um Boss Order, né? De uma ordem da chefia e tudo mais. Por uma energia, Spike Draw, 20 dano e você compra 2 cartas. Aqui temos o Wydיר, também é outra carta de pré-lançamento, tá? Então você vai poder tirar aí uma arte diferenciada no seu kit. Ele tem a habilidade que durante seu turno você pode comprar uma carta. Não fala na posição ativa, não fala no banco, não fala nada. É simplesmente cada Wydיר em campo, se você quiser, usei a habilidade, comprei uma carta. Não tem que trocar nada, é recurso garantido grátis. Por 2 energias incolores, ele dá o Extra Sensory para 40 de dano mais. Se você tiver o mesmo número de cartas na mão do seu oponente, né, esse ataque vai causar mais 80 de dano. Então aqui é uma pegada meio Yamega na época que o Gustavo Ada foi campeão mundial, é isso daí, uma pegada meio copiadora, né, copycat. Tem o mesmo tanto de carta, 2 energias, 120 de dano. E habilidadezinha que compra carta free. Vamos agora para o tipo lutador. Growling de Hisui, por nenhuma energia, ele dá o Defensive Stance, joga uma moeda. Se der cara, previne todo o dano nesse Pokémon. É uma pegada meio Rapidash de graça, mas é a velha cara ou coroa, né? E por 2 energias, ele dá o Bite para 30 de dano sem efeito. Evolui para o Hisui Arcanine. Por 2 energias, 50 de dano sem efeito. E por 3 energias ele vai dar o Scorching Horn para 80 de dano mais. Se esse Pokémon tiver alguma energia de fogo ligada nele, esse ataque, além de causar mais 80 de dano, o Pokémon ativo do oponente agora está queimado. Então já seria aí para 160, mais os 20 do queimado do entre os turnos, né? Durante o check-up, a gente já iria para uns 180 para fazer a conta correta. Aqui temos o Machamp V, que por 2 energias ele dá o Revenge Buster para 50 de dano mais. Se o Pokémon do banco do oponente tiver algum marcador de dano, esse ataque vai causar mais 50 de dano. Se algum dos seus Pokémon do banco tem qualquer marcador de dano, tá? Vai ser 2 energias para 100 de dano. Por 3 energias ele aumenta para 140 de dano sem efeito. Fraqueza a fogo? Tá errado isso daqui, né? Fraqueza psíquica, como todo bom Pokémon lutador, viu, galera? Machamp VMAX tá aqui. Por 2 energias, ele dá o Revenge Buster para 80 de dano mais. Se algum Pokémon seu no banco tem dano, tem marcador de dano, ele vai causar mais 140 de dano. Então já seria aqui para 220. 330 em uma Machamp Max. Por 3 energias, ele também pode dar o Max Charge para 240 de dano. E esse Pokémon não pode usar Max Charge durante o próximo turno. Então é isso. Revenge Buster, Max Charge. Revenge Buster, Max Charge. E vamos vendo aí, né, se funciona ou não. Não é ruim a carta do Machamp, mas também não considera assim uma coisa muito estourada. Temos o Sudowoodo, se a habilidade dele Skedaddle, se esse Pokémon tiver qualquer marcador de dano nele, o custo de recuo dele vai ser 0. E por 2 energias de luta ele dá o Double Edge para 90 de dano e ele causa 30 de dano nele mesmo. Vamos lá, Regirock, por uma energia incolor ele vai dar o Regigate, procure no seu deck por um Pokémon básico e coloca no seu banco e depois embaralha o deck. Beleza, é um Call for Family, né, para um só. Por 3 energias ele dá o Giga Impact para 140. E esse Pokémon não pode atacar durante o próximo turno. Nada demais. Cranidos, aqui ele vai evoluir, né, do fóssil não identificado. Por uma energia ele dá 20 de dano, por 2 energias Stone Edge para 40 de dano mais. Joga uma moeda se der cara mais 40 de dano. É 2 energias para no máximo 80. Nada realmente chamativo aqui. Evoluiu para o Rampardos, que às vezes até tinha uns efeitos da hora. Aqui ele vai dar só por uma energia 60 de dano sem efeito, ou com 2 energias Jurassic Hammer para 240. Se o seu oponente tiver 3 ou menos cartas na mão dele, esse ataque não faz nada, então você não consegue pôr pressão no oponente, caso ele não tenha cartas suficientes para te responder. Então isso é um pouco estranho, né, demais assim, mas é 2 cartas, é 2 energias para 240, é aquele ataque meio forte, ele tinha que ter algum revés, e o revés é esse. É que o seu oponente pode anular o seu ataque. Temos aqui o Lucario V, tá? O Lucario V, ele vem nessa coleção, mas o V-Star não vem na coleção, tá bom? O V-Star vai ficar por volta daquela caixa promocional dele, daquela caixa especial. O Lucario V, por 2 energias, ele dá o Crush Punch para 50 de dano, descarta uma energia especial do Pokémon ativo do oponente. Depois, por 3 energias, ele dá o Cyclone Kick para 120. Lembrando que o Lucario, inclusive, foi campeão regional aí nosso, né, de Joinville, na mão do Pedro Pertus. Então é uma carta que estava sendo uma resposta
até agradável, tá? Para o formato aí como um Pokémon de luta. Hippopotas, por 2 energias 30, por 4 energias Rolling Tackle para 90 de dano. Mas sem Lucario V-Star, realmente não tem muita coisa para falar dessa carta. O Hippopotas evolui para o Hippowdon, que continua aqui por muitas energias, causando dano sem efeito, 80. E por 4 energias ele vai dar o Sand Press para 180 e descarta 2 energias do Pokémon. É bem fraco, tá? Hawlucha Radiante, para fechar os 3 Pokémon Radiante, que são as novas ultra raras que essa coleção nos apresentou. E agora vamos entender, né? A habilidade Big Mat. Se esse Pokémon tiver no seu banco, os ataques do seu Pokémon causam 30 a mais de dano no Pokémon ativo do oponente VMAX. Você tem problema com o Pokémon VMAX? Então o Radiante Hawlucha, mas meu deck não é de luta. Não interessa, você precisa de dar 30 de dano contra algum Pokémon VMAX? Contra o Mew? Contra o Gengar? Contra algum bicho que joga bem contra o seu deck? Talvez uma cópia do Hawlucha seja útil, até porque você só pode ter um. E são as 3 opções que você tem. O Rietron só joga em deck de fogo. O Greninja e o Hawlucha são um pouco mais versáteis, né? Um para Draw Power e um para aumentar dano contra Pokémon VMAX. Por 2 energias ele dá o Spinning Kick para 50 de dano. Temos aqui o Hisuian desse do IV. Ele tem a linha dele também de Ultra Aras. Por 1 energia de luta ele vai dar o Mountain Hunt. Procure no seu deck por até 2 cartas e coloque na sua mão e depois baralhe seu deck. Por 3 energias ele vai dar o Point Blank Shot. E os danos desse ataque não são afetados por qualquer efeito no Pokémon defensor. Evoluiu. Temos aqui o Hisuian Decidueye agora o V-Astro, 210 de vida. Por 3 energias ele vai dar o Somersault Feather. 160 de dano e você pode descartar até 3 energias da sua mão. Esse ataque vai causar 30 de dano para cada energia que você descartou desse jeito. Então, é o seguinte. Você acha que vai morrer no próximo turno? Aumenta o seu dano. Por 3 energias, você vai poder causar aí 160 mais até 90 de dano. É um meio que opcional. Mas varia aí, né, do que você vai poder fazer. Ele tem uma habilidade, né, como o poder V-Astro, Winds and Clouds. Durante seu turno, você pode comprar cartas do seu deck até ter 8 cartas na sua mão. Então é aquele poder V-Astro de Draw Power, mas assim, não tem muito sentido você usar essa linha só por causa dessa habilidade. Por exemplo, o Arceus busca 2 cartas qualquer que você queira. Então aqui comprar cartas até ter 8 é uma coisa assim, que inclusive em algumas situações pode gerar compra até nenhuma, né? Ou uma compra muito baixa de cartas que nem compense. Temos aqui o Clever, por 2 energias incolores ele dá o Scatter para 10 de dano mais, esse ataque vai causar 30 de dano para cada Pokémon no banco do oponente, né? Para cada Pokémon no banco do oponente vai causar mais 30 de dano. E por 3 energias ele vai dar o Rock Tackle para 150 e esse Pokémon causa 50 de dano nele mesmo. Ele vai ficar se causando dano. Para que ele quer fazer isso? Não tem muita necessidade. Temos o outro Clever aqui. E o outro Clever é uma rara aqui mais holográfica, né? Ele brilha um pouquinho mais. Por 2 energias ele dá o Lumberjack Hack. Jogue 2 moedas. Se ambas derem cara, o Pokémon ativo do oponente morreu. Foi nocauteado. É assim. É isso. Decapitou, sei lá. Foi aquele furão, né, mano? É uma machadada, assim, bem dada. Não importa quem é. Morreu. 2 energias de luta, Frenzy Tackle, para 120 de dano. E esse Pokémon vai causar 30 de dano nele mesmo. E aí, como o Clever chegou por agora, vamos falar das suas versões ultra raras também. Opa, cadê o Clever V-Star? Mesmo caso do Lucario, que a gente já falou no comecinho desse vídeo. Clever V, por 1 energia, ele dá 40 de dano sem efeito. Por 3 energias, ele dá o Battle Axe Slash para causar 150. Descarta uma energia desse Pokémon E aí você descarta uma energia também do Pokémon ativo do oponente. É uma troca aí de descartes e tudo mais. Aqui temos o Hisuian Quillfish, onde temos até 2 unidades dele. Por nenhuma energia ele dá o Thorn Rush. Joga a moeda até da coroa. E o ataque vai dando 10 de dano pra cada cara. Bem assim, meme também, né? Uma situação meio meme. Por 1 energia, o outro Hisuian Quillfish dá 10 de dano. E por 2 ele dá 30. Temos também 2 Hisuian Overquill, que é a evolução do Quillfish aqui dessa regional, tá? Aí ele pode evoluir para esse primeiro, Overquill, que por 1 energia Dark, ele vai causar o Dirty Press para 30 de dano mais. Se você tiver pelo menos 3 energias ligadas nos seus Pokémon em jogo, esse ataque vai causar mais 90 de dano. Então é 1 energia para 120.
Por 2 energias, ele dá 70 de dano sem efeito, se você conseguir fazer o melhor combo possível. A outra carta do Hisuian Overkill, ele tem um Intense Poison para nenhuma energia. O Pokémon ativo do oponente agora está envenenado, mas ao invés de colocar um marcador de Poison, você vai colocar entre os turnos durante o Pokémon Check-up 5 marcadores de dano. Então fica indo aí 5 para lá, 5 para cá, 5 para lá, 5 para cá. Por 2 energias, ele vai dar o Sticker Quill para 50 de dano e o Pokémon Defensor não pode recuar durante o próximo turno. Aí continuamos aqui nos Hisuian e na versão Dark aqui mesmo. Aí por 1 energia ele dá 10 de dano, 2 energias, 30 de dano sem efeito. Evoluiu para o Sneasler. Ele tem a habilidade Carrying Climb, enquanto esse Pokémon estiver no seu banco, o Pokémon ativo do oponente vai ter mais 2 de custo a menos. Enquanto esse Pokémon estiver no seu banco, seu Pokémon ativo vai ter 2 de custo de recuo a menos. Então ele é um facilitador, ele é tipo uma pedra flutuante. Mas na verdade ele é o Hisuian Sneasler, enquanto sua habilidade estiver ativa, você recua com 2 a menos. Por 2 energias ele vai dar o Claw Slash para 60 de dano, e é isso daí, não faz nada demais. Hisuian Sneasler, básico, por nenhuma energia ele vai dar o Poison Claws. O oponente agora está envenenado, e por 2 energias ele vai dar o Dire Claw para 80 vezes. O ataque vai causar 80 para cada condição especial que estiver afetando o Pokémon ativo do oponente. Lembrando que é 80 vezes, não tem nenhum mais. Se não tem nenhuma condição especial no oponente, é 0, tá? E o máximo que pode ter de condição especial no oponente são 3 condições. Então, seriam os 2 marcadores e uma posição das cartas. Então, é isso daí. Pode ser 0, pode ser 240. Não vejo nada vantajoso. E aqui o custo recuo dele, 0. Só isso mesmo aí. Como sendo realmente vantajoso. Pochena, a gente tem aqui 1 energia 10, 2 energias 30 e ele causa 10 de dano nele mesmo. Evolui para o Mightyena. Mightyena é uma carta-chave para o nosso formato atual do competitivo, porque ele é uma resposta, assim como quando fizeram o Zapdos de Galar para responder o Eternatus, assim, numa medida muito óbvia naquele momento, o Mightyena, ele é uma carta que a Creatures criou o seu corpo para responder a carta do corpo, que hoje é o Milvimax, sem dúvida alguma. Habilidade Hustle Bark. Se o seu oponente tiver qualquer Pokémon VMAX em jogo, os ataques desse Pokémon vão custar 3 energias incolores a menos. E por 3 energias incolores, ou seja, se o oponente tem um Pokémon VMAX, esse ataque vai sair de graça. Ele vai dar o Wide Tackle para 160 de dano e ele causa 50 de dano nele mesmo. A grande chave aqui é que 160 de dano do tipo noturno contra um Milvimax vira 320 e é nocaute. E por nenhuma energia, de graça. Então é isso, você faz Pochena, Mightyena, Ordem da Chefia ali no 1000, foi embora o 1000. É simples. É uma carta literalmente resposta direta, galera. Absol, por 1 energia Dark, ele tem um Sweeping Calamity. Esse ataque vai causar 10 de dano em cada um dos Pokémon do oponente. E depois por 2 energias ele dá o Claw Range para 50 de dano mais. Se o Pokémon Defensor já tiver qualquer marcador de dano nele, esse ataque vai causar mais 70 de dano. Então são 120 ao todo. Aí vamos para ele, Darkrai V, que é outra também resposta aí atual ao 1000, mas ele ainda tem também seu jogo sozinho. Ele ainda consegue fazer muito barulho sozinho. Darkrai por 2 energias 50 de dano sem efeito. Por 3 energias Dark Hole para 130. O Pokémon ativo do oponente agora está dormindo. E quando... Aí aqui é só sobre os prêmios mesmo. Beleza, simples assim. Evoluiu. Darkrai V-Star. Por 2 energias, ele causa 30 de dano mais 30 para cada energia Dark ligada nos seus Pokémon. Então esse ataque é infinito. Se você tem 2 energias noturnas já no Darkrai V-Astro, ele vai ser já 90 de dano. É 30 aí para cada energia que vai estar nele, mais os 30 de dano base do ataque. Seus Pokémon têm um monte de energia, pode ser que seu oponente não responde o Darkrai V-Astro e você tem umas acelerações no deck e tudo mais. Conforme, por exemplo, uma Dark Patch da vida, que é uma carta que foi reprintada, um item que pode ser jogado quantas vezes você quiser durante seu turno, ainda é um baita acelerador aqui dentro do baralho. A gente tem Moltres de Galar, né, que entra em campo acelerando mais energias. Então eu acho que o Darkrai V-Star vai ser uma carta, assim, que eu ainda prevejo muito jogo. Acho que ele chega para anular completamente o 1000, mas ele ainda sozinho também pode conseguir alguns danos muito chave. E aí
a galera vai ter que ter uns Pokémon de grama pra reagir a esse bicho aqui também. A habilidade V-Astro dele é Star Abyss. Durante seu turno, você pode procurar na sua pilha de descarte por 2 itens e colocar na sua mão. Então o que você pode fazer é, tem 4 energias na pilha de descarte. Você dá um Dark Patch, ligou 2 energias. Você dá a habilidade do Darkrai, volta os 2 Dark Patch pra mão, dá o Dark Patch novo, dá o Dark Patch. Só nessa jogada, sem energia do turno, você voltou 4 energias pra campo. 4 energias mais o que você já tem e já subiu o dano aí do Darkrai. Nessa jogatina aí de jogou 2 e depois voltou 2 Dark Patch, claro que você pode usar pra voltar qualquer item. Então assim, o deck tem muitas coisas. Eu tô aqui só dando o exemplo porque eles tentaram unificar aqui o Darkrai V-Astro com o que já foi um dia o bichinho, o amiguinho dele, né? O Sableye, que buscava os itens na pilha de descarte. Então aqui foi meio que essa tentativa. Fraqueza grama, nesse momento, muito bom para o formato. A não ser que realmente o deck da Lilligant faça alguma coisa ou que surjam alguns decks aí de grama malucos. Hisuian Samurott, por uma energia Dark, ele dá o Zig Zag Drop. Você descarta 2 ferramentas dos Pokémon do oponente em jogo. Ele é uma ferramenta, basicamente, é isso. Foi lá e descartou. Por 3 energias, ele dá o Shadow Slash para 180 e descarta uma energia deste Pokémon. Não faz efeito, não faz nada, só descarta a energia dele. Mas descartou, vai pra pilha de descarte. Vai pra pilha de descarte, Dark Pet, sei lá. Pode ser que tenha algum proveito disso. Ele evolui para o Hisuian Samurott V-Astro. 270 de vida. Por 2 energias, ele dá o Merciless Blade para 110 de dano. O Pokémon ativo do oponente, se tiver qualquer marcador de dano nele, esse ataque vai causar mais 110. Então é 2 energias pra 220. Então, basicamente é isso daí. Ele não tem muita dó. Então, se tem o dano ali, ele vai dar essa lâmina dele maluca. A habilidade V-Astro aqui vai ter que ser, né, melhor do que várias V-Astro do formato. Durante seu turno, você pode colocar 4 marcadores de dano em um Pokémon do oponente. Então, você pode usar a habilidade 4. Pode usar o ataque 220 porque você colocou o marcador. Seria 2 energias para 260 de dano. É muito rápido, entendeu? É uma pressão muito rápida que você consegue colocar dependendo da situação do formato. Coloca o item lá, bate mais 30, vai para 290. Então, assim, aqui, ó, energia, vai. Energia de novo, bateu a habilidade, põe o marcador 220, sabe? Muito, muito acelerado. Mas, em todo caso, eu ainda sou muito mais o Darkrai V-Astro, acho muito mais carta. Mas lá no Japão, nesses lançamentos divididos, né, fracionados que a gente tem por aqui, elas, como lá não lança tudo de uma vez, quando foi lançado o Hisuian Samurott, já tinha o Darkrai e o Hisuian Samurott era um dos melhores decks do formato, tava jogando muito bem. Claro que em resposta automática também contra o próprio deck do Mew. Aqui, com todas essas cartas lançando ao mesmo tempo, né, depois que, por exemplo, chegou o Palkia passou a ser bem mais usado do que o Hisuian Samurott. Então, aqui como lança tudo junto, acaba que não dá pra usar tanto assim a referência do meta japonês. Tem que usar a referência do meta japonês em relação à última coleção. E a última coleção que foi lançada foi a do Palkia. Então o nosso meta deve estar muito mais próximo dessa coleção quando saiu o Palkia do que quando saiu mesmo as versões aí de Hisui. 103 temos o Nikit, que por uma energia dá 10 de dano sem efeito, e depois tem o Chevo, com a habilidade Befuddle. Se o seu oponente tem 2 ou menos cartas de prêmio, as cartas de apoiador jogadas pela mão do seu oponente não tem efeito nos seus Pokémon V do banco. Por 3 energias, 110 de dano sem efeito. Nada demais. Vamos agora para o tipo metálico. Tá acabando, hein? Magnemite, por uma energia, dá o Magnet Catch. Procure na sua pilha de descarte por 3 energias metálicas. Mostre para o seu oponente e embaralha depois aí no seu deck. Por 2 energias, ele dá o Ball Attack para 30 de dano. Nada demais, evolui para o Magneton, que por 2 energias dá o Bounce Back para 50 de dano e troca esse Pokémon ativo por um dos seus Pokémons do banco. O oponente... Você vai trocar o Pokémon ativo do oponente, tá? E o oponente que escolhe o Pokémon do banco que vai trocar quando o texto é assim, né? Aqui eles colocaram essa explicação, mas basicamente quando o texto da carta é esse primeiro aqui que foi mostrado, é o oponente que escolhe. Vamos lá para o Magnezone, habilidade Giga Magnet. Durante seu turno, você pode olhar 6 cartas do topo do seu deck e escolher qualquer número de energias metálicas que você encontrou por lá. E ligar essas energias nos seus Pokémon da forma que você quiser. Então assim...
Togeki já fez isso na hora que entrava em campo. Aqui não, é uma habilidade renovável, né? No começo de todos os seus turnos, uma vez, você pode olhar 6, tem 2 energias, tem 3 energias. É basicamente a habilidade do Zacian, que é básico, só que passava o turno. E aí aqui não, aqui você não passa o turno, mas é um estágio 2 e você pode acelerar várias energias dessa forma metálica. Por 3 energias bate 120. Provavelmente então o Magnezone não quer acelerar essas energias nele, ele quer acelerar em outro atacante. Temos o Resistiu por uma energia incolor, ele vai dar o Regigate, procure no seu deck por um Pokémon básico e coloque no seu banco e depois embaralhe seu deck. Por 3 energias, galera, ele vai dar o Heavy Slam para 220 menos. Esse ataque vai causar 50 de dano menos para cada energia no Pokémon ativo do oponente de custo de recuo. Então, se ele tem muito custo de recuo, esse ataque já não dá tanto dano. Quanto mais pesado, o Resistiu não consegue causar dano. Quanto mais leve pro Resistiu é melhor, ele consegue pôr mais dano. O problema é que 3 energias para 220 já não é algo mais tão chamativo. E para 220 menos fica pior ainda, né? Temos o Sheldon, outro Pokémon da coleção que também evolui do fóssil não identificado. Por 2 energias ele vai dar o Hard Headbutt para 30, joga uma moeda se der cara, previne todos os efeitos de ataque, incluindo dano nesse Pokémon durante o próximo turno. Por 3 energias ele dá 100 de dano sem efeito. Evoluiu para o Bastiodon, habilidade Ancient Stronghold. Cada um dos seus Pokémon toma 30 de dano dos ataques dos Pokémon V do oponente. Lembrando, mais uma vez, frisando isso daqui, galera, numa questão, numa pegada de ensinamento. Pokémon V não é só o Pokémon V. Pokémon V Max também é um Pokémon V. Pokémon V Astro também é um Pokémon V, beleza? 3 energias, Iron Tackle para 180 de dano e esse Pokémon toma 30 de dano nele mesmo, né? Causa 30 de dano nele mesmo. Temos aqui o Bronzor, por 2 energias, ele dá o Metal Press para 20 de dano, joga uma moeda se der cara, o Pokémon ativo do oponente agora está paralisado. Interessante, né? Às vezes ver uns golpes metálicos, Pokémon metálico e causando essa paralisia. É umas horas que o TCG acaba buscando algumas referências aí do videogame em si. Ele evolui para o Bronzong, que já fez isso uma vez e está tentando fazer de novo com sucesso. O Bronzong tem a habilidade Heat Proof, então ele é a prova de calor aí, tá? Ele não toma dano de ataques de Pokémon de fogo do oponente. Não precisa ser ultra raro, não precisa ser básico, não precisa ser evolução, nada. Ele não toma dano de nenhum. Por 3 energias ele dá o Hammering. Então assim, o deck de fogo vai ser bom, vai estar poderoso, beleza? Mas se você só tiver atacante de fogo, o oponente montou um Bronzong, e se for meta fogo, a galera pode ter uma linha de Bronzong, montou um Bronzong, acabou o Bronzong, não toma dano de ninguém. Vamos lá para ele, que é um dos famosinhos dessa coleção. A forma de origem do Dialga V, 220 de vida. Por uma energia ele dá o Metal Coat, liga 2 energias metálicas da pilha de descarte nele mesmo, não acelera no grupo todo. Por 4 energias ele dá 180 de dano sem efeito. Depois, ele evolui para o seu V-Astro. Por uma energia ele vai dar o Metal Blast para 40 de dano mais. Esse ataque vai causar 40 de dano para cada energia metálica ligada nesse Pokémon. Aqui ele não consegue trazer aquela força que o Darkrai V-Astro tem, que é de qualquer Pokémon seu em jogo. Aqui tem que estar assim, né, escalonável aí, tem que estar tudo ligado no Dialga. Então é isso, com 2 energias ele causa 120 de dano, o Darkrai com 2 energias causa 90. Mas o Darkrai pode somar as energias com os outros Pokémon. Aqui não, então é só para você ter uma comparação aí de força entre essas duas cartas. Por 5 energias, ele dá o Cronos Star, que é o poder V-Astro dele. Para 220 dano e você vai jogar um turno extra, tá? E você vai pular o Pokémon Check-up, então se tem alguém tomando dano ali por Poison, por queimado, se tá acontecendo alguma coisa no entre os turnos, nada vai acontecer, vai pular isso. Você só vai dar Cronos Star 220 de dano e o oponente não faz nada. Você já compra a carta do turno e fala, joga seu turno. Põe energia do turno de novo, usa outro apoiador e já prepara para outro ataque. É isso. Temos aqui o Pawniard, por uma energia metálica ele dá o Reckless Charge para 30 de dano e ele causa 10 de dano ele mesmo. Evoluiu para o Bisharp, que por uma energia metálica ele dá o Revenge Slash. 30 e mais 30 para cada marcador de dano nos seus Pawniard do banco, tá? Então assim, se você, para cada marcador de dano nos seus Pawniard do banco. Então isso daqui é meio que acumulativo. Então o Pawniard ele tem 60 de vida. Você tem 5 de dano num Pawniard, você já consegue com uma energia aqui causar 30 mais os 150 de dano
daquele dano Pawniard. Então aqui vai ser meio que um dano no próprio banco para você ir acumulando isso. E aí você consegue ter talvez um mini rogue, um deck meme, entendeu? De Bisharp. No pré-release foi uma carta que jogou até bem, tá? No pré-lançamento. Mas aqui, na vida real, acho que vai ser um memezinho mesmo, no máximo. Acho que não chega a ser um Tier 3 que seja. Vai jogar uma quarta divisão aí do Pokémon TCG brasileiro. Ou talvez vai ser um deck divertidinho de jogar, de atacante de um prêmio que não tem outra área, que você consiga montar por um preço bem mais em conta. Por 3 energias, 90 de dano sem efeito, não chama atenção de nada. O Garchomp V, por 3 energias, dá o Dragon Claw para 120 de dano sem efeito. Lembrando que é uma de água, uma de luto, uma incolor, é bem chato. E por 4 energias, ele dá o Sonic Strike para descartar 3 energias desse Pokémon e causar 220 de dano em um dos Pokémon do oponente. Beleza que você pode bater num Pokémon do banco, mas é de novo, né? Uma energia de água, 2 de luto, uma incolor, isso é muito Disney, é muito complexo de fazer tudo isso. Ele não tem fraqueza, não tem resistência e não tem custo de recuo. Aí temos o Regidraco com a habilidade Dragon's Treasure, tem todos os Regis aí, né? Vocês devem ter percebido. Durante seu turno, se esse Pokémon ativo for o seu Pokémon ativo, você pode comprar cartas até ter 4 na sua mão. E você não pode usar mais do que uma habilidade dessa, né? Põe um Regidrago, recua para outro Regidrago, usa habilidade de novo. Não pode fazer isso. E por 3 energias diferentes, aqui ele vai dar o Giant Fang para 160 de dano sem efeito. Aí vamos para os incolores, né, para finalizar, finalmente. Eevee, habilidade Sympathetic Evolution. Então sim, temos o Eevee para evoluir para aqueles Leafeon e para aqueles Glaceon da coleção. Durante seu turno, quando você jogar essa carta da sua mão para evoluir um ou outro Eevee, né, seu, você pode procurar no seu deck por uma carta que evolui deste Pokémon e jogar em cima desse Pokémon para evoluir. Então ele se auto-evolui, né? Mesmo quebrando aí as regras de evolução das cartas e tudo mais. Por 2 energias ele dá 20 danos sem efeito. Galera aí tá aí falando das artes do Soul, né? Estão muito maravilhosas mesmo. É muito bonito, cara. Esse Eevee aqui do Soul tá bem fera mesmo. Esse é aquele Hu que dá o Lockout, né? Enquanto esse Pokémon estiver em jogo, as energias básicas ligadas nos seus Pokémons do banco não podem ser descartadas por efeitos. Então assim... o oponente quer descartar a minha energia golpe fusão, tudo bem. O problema é se ele descartar a minha básica psíquica. Você tem muito medo disso? Tem algumas situações aí que o cara tá te controlando que você não pode perder as básicas. Não vai ter aí nenhum efeito, né? Seja por item ou suporte, as suas energias ficam protegidas só de ter a Ru. Por 2 energias, 20 de dano sem efeito. Evoluiu para Noctowl. Por 2 energias, Silent Wing para 50 de dano. O oponente revela a mão dele e é isso daí. Depois, mais nada. Por 3 energias, você dá o Air Slash para 120 e depois descarta uma energia desse Pokémon. Temos o Ted Ursa, por uma energia ele dá o Gather Food, você joga uma moeda, se der cara, coloca um item da sua pilha de descarte na sua mão. É tipo um Sableye péssimo, né? Porque o Sableye não precisava de jogar moeda, ele já pegava o item e colocava. E ainda era mais, né? Mais unidades. Por 2 energias ele dá o Dig Claws para 20 de dano sem efeito. E aí temos o Ursaring, evoluiu aí por uma energia, Continual Slap para 40 de dano, vezes joga a moeda até dar coroa e esse ataque vai causando 20 de dano para cada número de cara. Então aqui, eu não consigo entender o porquê que é 40 vezes e aqui vai ficar aumentando 20, né? Então aqui ou é 40 mais ou é 40 vezes, é 40 tudo. Aqui eles traduziram errado, tá, pessoal? É para cada cara ou coroa 40 de dano mesmo, o que continua sendo péssimo, tá? Jogou, deu uma coroa, causou 0. Jogou, deu uma coroa, 40 de dano, uma energia, Pokémon estágio 1. Não é nada mesmo relevante. Por 3 energias, Strange Force aí para 100 de dano sem efeito. E aí temos a Ursaluna, Pokémon novo. Por que não é de Hisui? Porque ela não evolui de uma forma regional. É o mesmo que acontece com o Stantler. Então, Ted Ursa é o Ted Ursa de sempre, Ursaring é o Ursaring de sempre. Agora ele só evolui, então é o Pokémon novo, Ursaluna, por isso que não tem nada de região aqui. Por uma energia, Pit Hunt, para pegar 2 cartas da sua pilha de descarte e colocar na sua mão. Por 3 energias, Massive Riposte, para 200 de dano, descarta 2 energias desse Pokémon. Tem uma linha meio que assim, tentando reaproveitar recursos, né? Mas eu achei que as cartas elas não conversam muito uma com a outra. Para você que é colecionador de cartas do Pokémon Ursaluna, sua coleção de Ursaluna está completa, tá? Você não precisa de mais nenhuma carta. Stantler vai evoluir para o Idear lá por 2 energias, Guard Press para 30 de dano durante o próximo turno do oponente. Esse Pokémon vai tomar 30 de dano a menos dos ataques do oponente. Depois temos a Miltank correndo igual o Naruto, habilidade Miraculous Body. Você previne dano desse Pokémon por ataques do Pokémon V. Então ela é imune a Pokémon V.
Mais uma vez, Pokémon V é Pokémon V Max e Pokémon V Star. Por 2 energias incolores, ele dá o Quick About para 10 de dano mais. Esse ataque vai causar 20 de dano para cada um dos Pokémon no banco do oponente. É um dano muito baixo, mas ela tá com esse corpo aqui, né, que previne aqui os rolês e tudo mais de Pokémon V. Pode ser um Pokémon escudo grande, tem que lembrar dessa habilidade. A Miltank tá aqui para você lembrar da importância dela por isso. Glameow, 2 energias, Fake Out para 20 de dano, joga uma moeda se der cara, o Pokémon defensor agora está paralisado. Evolui para o Purugly. Por 1 energia dá o Body Slam 30, joga uma moeda se der cara, paralisou. Por 3 energias, 100 de dano sem efeito. Chatot, Pokémon nosso brasileiro aí, por 1 energia, compra uma carta. Por 1 energia também 30 de dano e um Pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno. E aí temos o Regigigas, pai de todos, finalmente, a habilidade Ancient Wisdom. Se durante o seu turno você tiver o Regirock, o Registeel, o Regice, Regieleki, Regidraco, ou seja, todos eles em jogo, você pode procurar na sua pilha de descarte por 3 energias, 3 cartas de energia, e ligá-las em um dos seus Pokémon. Uma vez só por turno você pode usar isso, hein? E aí por 5 energias, basicamente os Regis, eles vão ter vários tipos diferentes, mas essas 3 energias, elas vão acabar sendo suficiente para usar o ataque de todos eles. Então o Regigiga, se todos eles estão em campo, você pode ligar aí no seu preferido e fazer um deckzinho de brincadeira, né? Deckzinho de combo. Mas aqui é muito pouco dano e um combo muito difícil para pouca coisa. Ele tem o seu ataque 5 energias, Giganto Break para 150 de dano. Se o Pokémon ativo do oponente for um Pokémon VMAX, causa mais 150 de dano. Então contra Pokémon VMAX é um baita dano. É 5? É 5, mas 5 para 300 de dano ainda não levam um VMAX também na sua grande maioria. Temos um Rooflet para 1 energia, Claw, 30 de dano, joga uma moeda, se decorou esse ataque não faz nada. Hisuian Braviary, por nenhuma energia, ela tem um Psywave aí, essa nova forma, né, do Braviary de Hisui, causa 30 de dano vezes o número de energia ligada no Pokémon ativo do oponente. Então é um 30 vezes que pode ser 0, tá, galera? 3 energias incolores, Slashing Strike para 120 e o Pokémon não pode usar Slashing Strike durante o próximo turno. Temos aqui a Ultra Rara incolor Oranguru, habilidade Order, durante seu turno. Se esse Pokémon estiver na posição ativa, você pode procurar no seu deck por 2 ferramentas e revelar e colocar na sua mão. Com 3 energias ele dá o Psyche para 30 de dano, mais 50 para cada energia ligada no Pokémon ativo do oponente, igual todos os bons psíquicos do Pokémon do CG, sempre faz isso desde o Base 7. Na linha de Ultra Raras, temos aqui o Idear V, com a habilidade Opening Road. Durante seu turno, se esse Pokémon saiu do banco para se tornar o seu Pokémon ativo, você pode mover quantas energias você quiser dos seus outros Pokémon para ele. É basicamente o Reatran GX, né? O Reatran X, eu não lembro agora, mas o Reatran tinha também essa habilidade aí, com as energias de fogo. Por 3 energias incolores, ele tem um Psy Shield Bash para 40 de dano e esse ataque causa 40 vezes o número de energia ligada nesse Pokémon. Então é isso, com 3 energias dá 120, pode ser que aumente, mas dificilmente vai aumentar o suficiente. E aí entramos na linha das cartas treinador, então acabamos com todos os Pokémon inédito, né, aqui dessa coleção. Começamos com o Adaman, que é um baita treinador e vai ser meio que crucial nos decks metálicos. Descarte 2 energias metálicas da sua mão. Se você fizer isso, procure no seu deck por 2 cartas e coloque na sua mão. Embaralhe seu deck depois disso. Então, assim, você troca 2 energias metálicas, basicamente, joga elas fora para pegar 2 cartas qualquer do seu deck. Gastou o apoiador do turno? Gastou. Canceling Colônia. Então tá aqui a poçãozinha, né? O Pokémon ativo não tem habilidade até o final do turno, incluindo o Pokémon que esteja na posição ativa, né? Então, assim, só que você vai jogar só no seu turno. Não dá pra jogar isso no turno do oponente igual era o Spray, o Power Spray anterior. Mas tá aqui aquela situação, aquele Pokémon com a habilidade do seu oponente tá te prejudicando. Você usa para aquela habilidade e segue o seu turno normal, como se aquela habilidade sua não estivesse te incomodando. Temos o Choi. Ambos os jogadores revelam a mão e você compra 3 cartas. Nada demais, né, gente? Sailene joga 2 moedas para cada cara. Você escolhe uma carta da sua pilha de descarte e coloca no seu deck na ordem e coloca no topo do seu deck, né? Na ordem que você quiser. Então aqui pode ser que dê uma cara, 2 caras, por isso que ele tá falando na ordem que você quiser, caso você volte 2 cartas nessa situação.
Pode ser também que dê 2 coroas, tá, galera? E aí você usou o seu apoiador do turno e você não fez nada. Então, sim, pelo amor de Deus, né? Dark Patch. Opa, voltou lá de Dark Explorers. Black and White 5. Posso usar as minhas daquela época, tio Sam? Pode. Liga uma energia Dark da sua pilha de descarte em um dos seus Pokémon Dark do banco. É isso, um item que acelera a energia forte demais. Temos aqui o Energy Loto, que olha as 7 primeiras cartas do deck e você pega uma energia que você revelou nessas cartas, coloca na sua mão e depois embaralha o deck. Também caça as energias de uma forma aí até simpática. Featherball, você vai procurar no seu deck por Pokémon com custo de recuo 0. Revelou e coloca na mão, depois embaralha o deck. Então é uma Pokébola assim em revés, né? Ela basicamente não tá falando que vai pegar até 90 de vida, não tá falando que tem que descartar nada, mas só busca bicho com 0 de recuo. Vai ser específico para alguns Pokémon aí, apenas. Gape de Albog, cada um, né, ambos os jogadores aí, né, quando jogarem Pokémon básico da sua mão pro banco, eles vão tomar 2 de dano. É interessante porque a gente já falou de vários, menos, apesar do Hitro, até conversar um pouco essa carta, na maioria das vezes, todos eles ali, o que vai precisar mesmo é o outro. O que dá aqui é pra você combar os 2 estádios. Você faz, por exemplo, o Hitro, baixa nesse estádio, tomou 2 de dano. Baixa o estádio de fogo, quebra esse estádio, acelera a energia com o estádio de fogo, põe energia 4 de dano. E aí agora você já conseguiu pôr os 4 de dano em um turno só. Mas assim, galera, sinceramente, nada demais. Esse daqui é o coração do deck de Hisuian da Liligan. Se você é do tipo grama aí, você vai precisar desse rolê aqui, tá? A Gardenia, ela compra 2 cartas e você liga 2 energias de grama da sua mão em um dos seus Pokémon do banco. Então é assim que você vai acelerar e vai poder atacar de uma forma bem rápida, vai construir isso. É uma Melony pro deck de água, aqui é o grama, né? A Gardenia é bem mais forte. Temos o Grand, durante seu turno, seus Pokémon de luta vão causar 30 a mais de dano contra o Pokémon ativo do oponente. Então já temos um aumentador de dano a mais aí para os Pokémon de luta. Durante o seu turno, se essa carta estiver na sua pilha de descarte, você pode descartar 2 cartas, exceto por outro Gram, e da sua mão. Se você fizer isso, você volta essa carta para sua mão, tá? Então assim, precisa de 30 de dano? Descarta 2, volta o Gram pra mão, usa o Gram, aumenta os seus 30 de dano. Ele mesmo se volta, ele mesmo se recicla. Gutsy Pickaxe, vamos lá, revela a carta do topo do deck. Já saiu essas cartas tudo em português, mas eu não tô lembrando, né, do nome delas aqui. Eu vi aqui, ó, a bola de penas. Essa daí, a Loto de energia, a gente já passou. Sisu aqui ainda não foi. Esse da picareta, eu fiquei um pouco, assim, curioso, mas acabou que não lembrei o nome de como é aí. Mel Doce, a gente ainda não chegou, tem muita carta, né? O Brejo Gape de Owl ali, aquela dos básicos. Sorbus, falta muita carta treinador ainda. Vamos seguir. Revelou a carta do topo do deck aí. Se for uma energia de fogo, ligue em um dos seus Pokémon do banco. De qualquer outra forma, revela pro oponente a carta e coloca na sua mão. É isso. Basicamente, o Gutsy Pickaxe, você compra uma carta. É uma energia de fogo? Pode energizar. Não é uma energia de fogo? Você revela pro oponente e coloca na sua mão. É isso, simples e direto. A bola pesada de Hisui, você vai olhar para os seus prêmios, né, virados para baixo, e você pode revelar um Pokémon básico que você encontrar por ali e colocar na sua mão, e depois embaralhar Hisui e Heavy Ball nos seus prêmios restantes, né, e voltar eles de cabeça para baixo, né. Se você não revelar, né, um Pokémon básico e tudo mais, você coloca essa carta na pilha de descarte, tá? Você não vai colocar ela no prêmio, não. Opa, eu tenho 6 prêmios. Putz, não tem Pokémon básico. Então, vou pra 7 prêmios agora? Não, aí vai pra pilha de descarte, beleza? Trocou, tá trocado, óbvio. Você não vai usar um item pra comprar um prêmio, seria roubado demais. Vamos pra Irida, que coração também, do Palkia. Você vai procurar no seu deck por um Pokémon de água e uma carta item. Revelar e vai colocar na sua mão e depois embaralhar o seu deck. Então é isso, aqui já vai buscar direto. Ele é uma Pokébola com a Skyla, né? Pra buscar o exato item que você tanto precisa naquele turno. Muito forte a Irida, sem dúvida alguma. Inclusive uma das full arts mais cobiçadas dessa coleção, tá? Se preparem. Jubilife Village, né? Um estágio novo aí. Durante o turno de cada jogador, o jogador pode embaralhar a mão no deck. E se ele fizer isso, ele compra 5 cartas e o turno dele acaba. Então é isso, você nunca vai ficar completamente zicado.
Temos o Kamado, outro apoiador aqui. Você descarta todas as cartas da sua mão, exceto uma carta. E depois compra 4 cartas. Então, putz, não quero usar a pesquisa de professores, porque eu preciso muito dessa carta aqui. Se você passa muito por essa situação, talvez o Kamado seja uma carta interessante no seu deck. Você segura essa carta que você tanto precisa desse recurso, descarta o resto e compra 4, 9 cartas para você seguir o seu turno sem descartar esse grande trunfo aí que você tinha na mão, que era muito necessário. Temos a Roxane, você só pode jogar essa carta se o oponente tiver 3 ou menos cartas de prêmio restante. Ambos os jogadores vão embaralhar as mãos no deck, tá? Você compra 6 cartas e o oponente compra 2 cartas. É uma Marine, assim, apelona, feita pra ferrar o seu oponente, né? Não vai mandar pro fundo do deck, beleza? Vai embaralhar, mas você só pode usar se você também estiver tomando ali, né? O oponente estiver quase vencendo a partida, né? Já estiver no finalzinho ali. Então, não é uma carta que você consegue usar no começo. Pode ser que te zique um pouco e prenda um pouco os seus recursos. Temos o Spicy Cinnamon Curry aqui, a comidinha. Vai curar 40 de dano no Pokémon ativo seu. Mas como ele comeu uma comida muito picante, agora ele está queimando. É isso mesmo que você está vendo aí. Super Effective Glasses, né? Uma ferramenta Pokémon. Quando o Pokémon que está ligado com essa ferramenta causar dano no Pokémon ativo do oponente e esse dano for, né, fraqueza, a fraqueza vai virar vezes 3. Aí aqui é muito interessante. Porque sabe aquele 120 que, na fraqueza ainda não é chamativo? Porque, pô, estamos naquela temporada do Pokémon CG onde os bichos têm 500 de vida, 700 de vida, 300 de vida, aí o cara vai sempre aumentar, né, pro drama. Aí aqui a fraqueza vezes 3, nesses casos, pode ser bastante interessante. Sweet Honey, você vai escolher um dos seus Pokémon, vai jogar cara ou coroa aí, se der coroa, até dar coroa, né? Pra cada cara você cura 40 de dano daquele Pokémon. Lembrando que o Melzinho é a carta que vai causar aquele dano da Vespiquen lá que a gente leu no comecinho do jogo, então fique esperto aí. Basicamente, pode ser um combinho, pode ser um bom dano. Temos o Switch Cart, você vai trocar o seu Pokémon ativo com um dos seus Pokémon do banco. Se você fizer isso, cura 30 de dano daquele Pokémon que você moveu pro banco. É tipo uma Lulu e Vitória, item pra curar bem menos, né? Temos aqui o Templo de Sinnoh, outro estágio. Cada carta de energia especial ligada no Pokémon vai prover apenas uma energia incolor, simples, tá? E elas não vão ter efeito. Então todas as energias especiais não vão servir como todas as energias do jogo. Qualquer tipo, não vão fazer nada, só uma energia incolor. Então, energia especial é o meta? Templo de Sinnoh vai ser o meta também. Tracking Shoes, você vai olhar a carta aí do topo do seu deck e você pode colocar essa carta na sua mão ou na pilha de descarte e comprar uma carta, beleza? Então é isso, você olha a carta do topo e aí, quero pra mão? Vou descartar ela e depois você compra uma carta. Então é bem interessante. Aqui é o fóssil não identificado, basicamente vai servir, né, só pra evoluir para aqueles 2 Pokémon fósseis da coleção mesmo. Quando você joga essa carta, ele é um Pokémon de 60, né, básico, do tipo incolor, beleza? Então é isso, você pode descartar essa carta do jogo a hora que você quiser. Ou deixa ele lá pra evoluir. Espera pra ver Turbo, né? Wait and See Turbo. Você pode usar essa carta apenas se você é o segundo jogador, né? E se for o seu primeiro turno. Você perdeu na moeda, mas você é o seu primeiro turno. Vai buscar no seu deck por uma energia básica e ligar em um dos seus Pokémon. E depois embaralhar o seu deck. E pronto, acabou, o seu turno termina. Eu não suporto a ideia de você precisar de uma condição gigantesca dessa daqui. E ainda no final, você ainda ter que embaralhar e passar. É claro que em alguma estratégia muito específica, você vai montar uma coisa tão grande que no turno 2 você já vai sair moendo. Então essa aceleração de energia pode ser que seja muito, muito necessária. Mas fora isso, fora para esse deck específico, onde essa carta vai cair como uma luva, ela é a carta desse deck mesmo e só, entendeu? Não vai fazer muito mais do que isso. Sisu compra cartas até que você tenha uma carta a mais na mão do que o oponente. Então, se o oponente tá com aqueles decks que tem 1 milhão de cartas, você pode usar esse daqui, que é aquela copiadora um pouquinho melhor, né? Não vai embaralhar os recursos, mas vai te fazer comprar recursos até você ter uma quantidade bem louca aí, principalmente se o oponente tem muitas cartas na mão. E aí a gente encerra as cartas inéditas dessa coleção. A gente vai falar agora das ultras, né? Das secretas aí. A gente tem Beedrill com Mufuarte. Temos a Beedrill de arte especial.
Temos a Hisui Liligan Full Art, a Hisui Liligan de arte especial, Virizion Full Art, Retro Full Art, Starmie Full Art, Palkia forma de origem nessa arte lindíssima especial, Luxray Full Art, Typhlosion Full Art, Jirachi Full Art, que não vem a versão regular dele na coleção, só o Full Art, Machamp Full Art, Machamp com arte especial, Hisui Decidueye Full Art, Sneasler Full Art, o Sneasler aqui com a arte especial também vi, Samurott Full Art. Vocês estão vendo que não tem mais VMAX, V-Star de arte especial, né? Tá vindo muitos arte especial, mas só Pokémon V normal. Dialga, forma de origem, tá aqui também. Garchomp Full Art, Oranguru Full Art, Wydיר Full Art. E aí temos os apoiadores. Aí vem o Adaman, vai ser uma carta bem da hora. O Choi é a carta que você não quer tirar. Sailene, você não quer tirar. Gardenias Vigor, você quer tirar. Grant, talvez. Irida, você quer muito tirar o Mirida, tá? Eu te garanto que você quer muito tirar o Mirida Full Art, pode ficar tranquilo. E provavelmente será uma das cartas mais caras da coleção também. Temos o Kamado Full Art, o Roxane Full Art, Zissou Full Art, muitos treinadores, né? E as cartas Rainbow é Hisui Liligan V-Star, Rietron VMAX, Palkia forma de origem V-Star, Typhlosion V-Star, Machamp VMAX, Hisui Decidueye V-Star, Clever V-Star, Samurott V-Star, Dialga, né, forma de origem V-Star, e todos os apoiadores que a gente viu também podem sair na forma Rainbow. E aqui as cartitas que você quer muito tirar. Você quer tirar quem? O Palkia, sim. Você quer tirar o Samurott dourado? Nem tanto, tá? Você quer tirar o Dialga dourado? Nem tanto. Você quer tirar o Choice Belt dourado? Putz, eu acho que quer, viu? Jubilife Village? Talvez. A Path to the Peak? Muito, muito forte, né? Principalmente hoje. Templo de Sinnoh, Trekking Boots e Double Turbo Energy. E aqui a gente encerra a coleção regular. Aí vamos para as 30 cartas de Trainers Gallery. Aqui não são cartas exclusivas da coleção, por isso que eu não vou lê-las em particular, porque aqui a gente entra naquela seção de reprint, tá? A gente tem 216 da coleção mesmo, e aqui são as 30 galerias de treinador da coleção. Abomasnow, temos o Flapple, Kingdra, Frosmoth, Gardevoir, Wydיר, Falinks, Clever, Mightyena, que é o mesmo Mightyena dessa coleção, então já vieram juntos aí. Temos aqui o Galarian Obstagoon, um Bronzong Hu-Hu, né? Vários são dessa coleção mesmo. E aí aqui a gente começa as ultra raras. A Starmie é muito linda, tá? Com a Mishi. Eu acho que vai ter aquela mesma dificuldade da Sônia com o Bolton, então não é uma carta tão difícil de tirar e é uma carta muito linda pra se ter na coleção. Ilustração belíssima dessa galeria de treinadores 13 aqui da coleção. Aí temos o Ice Rider Calyrex, né? Vai ter os cavalinhos tudo aqui, né? Mais um reprint pra ajudar a colocar eles no mercado, ainda vai ter o deck depois. Esse daqui, inclusive, a gente abriu lá no vídeo de unboxing, né? Já tivemos esse spoiler. Shadow Rider Calyrex, temos a versão V e a versão VMAX. Os 3 pássaros estarão aqui, os Zapdos, o Moltres. O Articuno estava aqui em cima já, né? Na versão da galeria de treinadores. Temos o Zacian, reprint ali de espada escudo. Zamazenta, reprint também. Aqui temos o Garchomp com a Cynthia, que é outra carta belíssima, juntamente com a Mishi. E que eu acho que, assim, vai ter um valor, assim, muito bom, viu? Porque, pô, Cynthia, Garchomp, né? São cartas que vai jogar nada, mas vai jogar demais na coleção em si, sabe? É bonita demais. A Alistair é um reprint, a Bia é um reprint, a Melanie é um reprint, o Milo é um reprint, o Pierce é um reprint. E como as cartas douradas aí da galeria de treinadores, vamos ter os 2 Calyrex, o Ice Rider e o Shadow Rider. Galera, acabou. Aqui no mais são as cartas que foram cortadas, que a gente já sabe da existência, mas que foram cortadas dessa coleção e não chegam agora em estrelas adiantes. Então tem aí os efeitos para quem é mais do competitivo aqui no site da Pokébit, saber exatamente quais cartas realmente vão ficar de fora, quais efeitos você não precisa se preocupar por agora. E aqui são as cartas da galeria de treinadores que ainda não foram anunciadas. Então continua, ó, Charizard de fora. Tudo isso aqui, ó, Pikachu VMAX, nada disso aqui ainda foi anunciado oficialmente, tá? Ainda temos também algumas apoiadoras. No mais, só relembrando, lança dia 27 de maio, estrelas radiantes. E é isso, com isso a gente termina esse vídeo longo pra caramba, que sempre dá o maior rolê, mas por favor, deixa o seu like aí. A gente demora muito pra gravar esse vídeo, pra ir conversando, pra ir falando isso, mas eu espero que agora
você tenha entendido tudo que está por vir em Estrelas Radiantes. Você não vai ser mais pego de surpresa em nada. Você já sabe o que tem de arte, você já sabe o que tem de efeito, quais com potencial. Alguns eu sei que você já escutou e pra você que tem um vocabulário de cartas, já começou a pensar, putz, isso daqui pode jogar com essa carta. Então já vai fazendo aí seus combos, né, as suas estratégias, ver o que realmente pode jogar ou não, tá bom? Muitíssimo obrigado, agradecer aí mais uma vez pelo patrocinador do vídeo, a ligapokemon.com.br, o link vai estar na descrição. Participem que durante maio tem esses sorteios aí da Elite Trainer Box. Vocês que assistiram até aqui, coloquem aí açaí nos comentários. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado por assistir esse vídeo tão longo, pela companhia. Tamo juntasso, time. Fiquem com Deus, bebam água e aquele abraço. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. É nóis.